Solidariedade, substantivo feminino. Ao procurar no dicionário o significado dessa palavra, encontramos o sentimento de amor ou compaixão pelos necessitados ou injustiçados. Ligação recíproca entre duas ou mais coisas ou pessoas que são dependentes entre si. E responsabilidade recíproca entre os membros de uma comunidade, de uma classe ou de uma instituição. Todos passamos as nossas vidas ouvindo e falando essas palavras e invocando esses valores, mas não necessariamente todos nós conseguimos colocar isso em prática. E é por isso que bons exemplos têm de ser sempre valorizados. A Casa da Criança de Itaquaquecetuba é uma instituição que há 75 anos está voltada a cuidar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O seu funcionamento só se dá graças a justamente a solidariedade de pessoas que doam não só o seu dinheiro ou suprimentos, mas também o seu tempo em prol de uma causa muito maior que elas. É o exemplo de Rosimeire Graciano, presidente da Casa da Criança entre 2020 e 2025, mas voluntária há 15 anos. Ao deixar o seu cargo, ela concedeu uma entrevista exclusiva à Gazeta falando sobre essa trajetória. Confira. Eu sou Rosimeire Graciano, nasci ali no Itaquera, minha mãe veio para Itaquaquecetuba quando eu era bem novinha, moro em Itaquá desde que tinha 1 ano e meio. Meus pais praticamente fundaram ali um bairro aqui da periferia que chama Jardim Caiubi e trabalhei muito com eles desde pequena. Eles vendiam sorvete na escola, então muita gente conhece eles disso e eu também trabalhava lá com eles. Cresci em Itaquá, terminei a faculdade de Direito aqui e queria conhecer o mundo. Fiquei morando lá há 7 anos. Conheci meu atual marido lá e a gente voltou para Itaquá porque aqui é onde estava a minha família. E quando a gente voltou, nós saímos com um carrinho para conhecer um pouco do Brasil e subimos até o norte, até o nordeste, desculpa, e passamos pelo sertão do Brasil e lá ele, como espanhol, né, viu que era muito diferente. E uma coisa que até contei para as meninas na festiva de posse do Milton, que uma mãe queria jogar uma criança dentro do carro para a gente levar, dizendo que ela ia morrer de fome se ela ficasse lá. Isso tocou muito, então nós, quando voltamos para Itaquá, decidimos que a gente precisava ir ajudar, né? Que a gente não precisava, a gente tinha que crescer, mas não crescer nessa inércia de não fazer nada. E nessa transição, nessa mudança para cá, para Itaquá, eu reencontrei uns amigos da faculdade que me disseram que você não precisa ir lá no sertão para ajudar. Itaquaquecetuba tem muita coisa ainda para fazer. E realmente tinha, né? Isso há 15 anos atrás. E ele nos apresentou o Rotary de Itaquá e depois a Casa da Criança. E aí a gente viu que realmente aqui tinha muita coisa para fazer e decidimos ser voluntários da casa. E desde então, todas as festas, tudo que era necessário. No começo não ajudava tanto economicamente porque nós estávamos começando também, mas a gente sempre foi voluntário aqui da casa. E foi com o passar dos anos, nunca tive pretensão de ser presidente, a minha pretensão era realmente ajudar, não importava cargo nem nada disso. Acabei entrando para a diretoria por convite dos outros diretores e depois um dos diretores, que foi meu vice-presidente, Augusto César, que também foi presidente da Casa da Criança, foi em casa, me convidou para me candidatar à presidência e eu até comentei com ele e falei assim, olha, eu não tenho esse perfil, né? Eu sou de ficar lá por trás, fazendo as coisas, né, no staff, mas não tenho esse perfil de captadora, de política. Não, vai dar certo, se candidata. Me candidatei, os diretores, graças a Deus, confiaram em mim. Fiquei por 2 anos, comecei em 2020, na pandemia. Fiquei muito triste porque vinha de um serviço voluntário, de muita festa, muito evento, e a gente estava aqui, era feijoada, de tudo. E em 2020 tinha acabado com isso. E a casa ainda precisava de muito apoio, só que foi uma época que as pessoas pararam de doar, porque elas também não conseguiam, né? E foi bastante complicado. E nesse período o mandato era de 2 anos. Em 2022 eu falei assim, gente, acabou e eu sentia que não tinha feito nada. Me candidatei novamente, nessa época eles resolveram, né, toda a diretoria resolveu ficar por mais 3 anos, então agora é o triênio.
ganhei o segundo mandato e aí sim a gente conseguiu fazer alguma coisa diferente. A equipe daqui é maravilhosa, sem eles a gente não tinha conseguido fazer nada, então o nome de presidente é só um cargo para você ter uma guarda compartilhada com a Maildes, a gestora, né, das crianças. Eu digo que a gente não faz nada se não são os funcionários, os voluntários. E segui aí esses 3 anos, foi muito gratificante, aprendi muito, aprendi a ter muito mais empatia, porque eu sempre fui uma pessoa muito prática, que pensava com a cabeça. E aqui é muito gratificante você chegar a ver as crianças sorrindo, te dar um abraço, tia, me leva com você, tia, posso dormir na sua casa hoje? É muito gostoso, muito gratificante. E como são só 2 mandatos que a gente pode ficar, esse ano não pude me candidatar, mas conseguimos aí uma pessoa muito importante para continuar com o serviço aqui na Casa da Criança, que é o Milton. E espero que continue crescendo assim. E eu continuo aqui, sou advogada, ele me chamou para o cargo de diretora jurídica, então eu espero não precisar muito, né, desse serviço aqui na casa, mas continuo como voluntária para tudo que precisar. E aí você tem toda uma vida empresarial que precisa também ali, e uma empresária de sucesso. Como é que é essa sua trajetória também do ponto de vista empresarial? Olha, eu vou te falar que é muito mais fácil na prática do que na teoria, porque às vezes a gente pensa, eu não vou ter tempo. Eu trabalho lá no meu escritório, por exemplo, a gente abre às 7 da manhã, eu tô lá das 7 às 17, e aí você fala, gente, eu tenho 2 crianças, marido, casa, trabalho, e eu não vou conseguir, né? Eu não vou ter tempo. Mas a gente sempre consegue. Você sempre consegue liberar um tempinho na sua agenda, sabe? E é aqui perto, então dava para correr aqui, fazer algumas coisas. Muitas coisas também burocráticas, fazia desde lá do escritório. Mas quando você quer ajudar, eu acho que não tem isso de eu não tenho tempo. Você sempre vai ter tempo. E é um tempo tão gratificante você sair daquela sua rotina de empresário, daquela sua rotina de trabalho e se dedicar a alguma coisa do bem, você sempre encontra tempo. E assim, falando parece muito estranho, mas é só você sair da sua zona de conforto e dedicar o seu tempo a ajudar, você vai ter muito tempo. O seu fim de semana rende muito mais quando você sai da sua casa, do seu trabalho e vai numa festa da Casa da Criança como voluntário. A noite passa super rápido, parece que rendeu muito o serviço. Assim, rende muito. Se você faz com coração, não tem trabalho que te impeça de fazer isso. Quando você começou esse trabalho voluntário, né, começou a participar mais da rotina aqui na Casa da Criança, há 15 anos atrás você já tinha filhos? Não tinha. Tanto que eu queria levar todo mundo para minha casa. Mas eu não tinha muita estrutura financeira nem psicológica para ter filhos na época. Tanto que a minha maior tem 10 anos hoje, a gente tem fotos dela na minha barriga aqui, ajudando, sendo voluntária nas festas da Casa da Criança. Então ela vem desde que estava na barriga. Elas sempre estão aqui também com as crianças, brincando e cresceram, né, nesse mundo. E é bom elas também conhecerem um pouco, né, dessa rotina, dessa vida diferente da que elas têm hoje. Uhum. E essa visão, né, cara, você foi movida ali, começou a participar, mas pensamento de quero ajudar, quero fazer alguma coisa, etc. Uhum. Depois que você tem filhos, porque né, estamos lidando com crianças em situações de muita vulnerabilidade. Uhum. Né? Quando você tem filhos, essa visão muda de alguma forma? Como que é? Sinceramente mudou um pouquinho, porque você vê tanta história triste e casos assim de falar, gente, foi um parente muito próximo que fez aquele ato de violência, aquela coisa que quando você tá do lado, e principalmente porque eu tenho menina, né, a gente sempre tem um cuidado maior porque é menina, e você olhava assim para algumas pessoas que chegavam perto e você já pensava meio diferente, você não ficava tão tranquilo, né? Com o passar do tempo isso mudou um pouco, você vai se habituando, que não é todo mundo não é ruim, também tem todo mundo é bom, mas ficou um pouco mais equilibrado, mas no começo era um pouquinho difícil. Porque eu fico imaginando, né? Principalmente quando você tem filhos, você
estando em contato direto com essa maldade do mundo, né? Você começa a ver o mundo de uma forma, imagino eu, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Vê um pouquinho, mas depois você começa a aprender também a ver em quem você pode confiar, em quem não, as atitudes das pessoas, você aprende muito depois que você entra nesse mundo. E aí vamos justamente sobre isso, né? Como que é lidar com crianças, principalmente crianças nesse contexto todo, né? Porque você tá... Aqui você tem que fazer aquele atendimento emergencial, mas ali é uma criança, uma vida toda ali pela frente, todo o futuro, perspectivas, e que você precisa também ajudar a moldar, mesmo não sendo seu filho, mas você nunca tendo visto aquela criança. Como é isso? Olha, esse é um trabalho que as técnicas, as psicólogas, assistente social, todas as pessoas que trabalham na Casa da Criança fazem de uma maneira impressionante. Eles são muito profissionais, eles fazem tanto com a cabeça quanto com o coração. As crianças entram aqui e em uma semana elas são completamente diferentes. Você consegue enxergar o amor que toda a equipe daqui passa para eles, sabe? O amor, eles ensinam coisas básicas que pra gente é muito simples dizer boa noite, e as crianças não, quando chegam aqui, muitas delas não sabem o que é isso. E toda a equipe consegue passar isso para eles, sabe? Ensinam a dar um abraço, ensinam coisas básicas como higiene. Então, se não fosse a equipe da Casa da Criança, eu acho que esse trabalho seria muito mais complicado. E eles são muito bons, são feras. E o carinho, né? Não só a questão técnica do trabalho, mas fazer isso. Eles fazem de uma maneira técnica, mas muito amorosa. A gente vê o cuidado realmente, sabe? Você enxerga, tanto que eles são voluntários em todas as ações. Eles não só fazem o trabalho deles, todos os eventos que a gente tem um funcionário da Casa da Criança que deveria estar no seu dia livre, mas está aí trabalhando para conseguir evoluir, né, nesse cuidado com as crianças. Eles fazem um trabalho. Sem a equipe, nós presidentes não somos ninguém. Quem faz realmente é a equipe da Casa da Criança. Eles ficam internos até 18 anos, né? E depois disso sai quando não consegue, né, alguma casa, processo de adoção, eles não são mais da Casa da Criança, só que ao mesmo tempo você não pode deixar essa criança de 18 anos ali, recém-feita de 18 anos, simplesmente na rua. Então tem toda essa questão de apoio, esse acompanhamento que faz, né? Como é que é isso? Esse é um trabalho também que a gente conta muito com os empresários da região. Quando eles já estão na idade de jovem aprendiz, nós contamos com empresas daqui que possam contratá-los como jovem aprendizes, para que eles já saibam gestionar todo o seu salário, sua vida, entre trabalho, casa. Claro que eles continuam aqui e não é aquela gestão, eu estou na minha casa sozinho para lavar, passar e cozinhar, que já está tudo pronto. Mas ele já começa a ter essa formação, né, de ser um profissional. Isso depende muito das empresas que nos ajudam. Eles com 18 podem sair do jovem aprendiz, mas eles já têm uma experiência, conseguir um trabalho, conseguir sua casa. A equipe continua, assim que eles saem, ficam mais 2 anos sendo acompanhados pela equipe da Casa da Criança, para ser um adulto funcional, um adulto, né, que saiba resolver os problemas seu. E também a gente espera aqui da sociedade, que sejam pessoas mais solidárias, porque eles cresceram sabendo que a gente precisa de solidariedade, então serão melhores adultos quando saírem daqui. Toda ajuda é bem-vinda. Se ajudar com um pacote de arroz, você está ajudando do mesmo jeito. Só que uma pessoa, um empresário, uma pessoa que tem condições de dar ajudas mais substanciais, também é importante fazer essa sensibilização, assim como você há 15 anos atrás teve esse pensamento de, achei muito legal a frase que você falou, né? Crescer, mas crescer com um significado ali, com alguma coisa, além de só crescer e ganhar dinheiro, né? É importante, mas, né, a vida vai além disso. Né? Muito além. E se não fosse toda a ajuda, a gente tem hoje a casa, graças a Deus, está muito mais bem estruturada que há 15 anos atrás. Faltam muitas coisas, claro, a gente ainda tem a reforma, a obra que precisa fazer aqui.
Mas se não fosse os doadores e os voluntários, nós não seríamos ninguém. E além de, a gente tem muitos doadores. Tem o doador do tempo, que são os voluntários que vêm, ajudam. Os que não podem doar muito, mas vêm aqui, olha, eu trouxe um pacote de fralda, que faz muita falta. Agora mesmo a gente tem quase 7 bebês, precisa de muita fralda. Eu não consigo muito, mas eu vou doar um pacote de arroz. Tudo é muito bem-vindo, e também é muito bem-vindo a doação dos empresários, tanto aqueles que estão em lucro real e conseguem fazer a doação do imposto de renda para a casa da criança, que é muito importante, que isso a gente consegue fazer projeções futuras do que poder fazer com as crianças, porque é um valor que a gente sabe que vai entrar todos, isso a cada 3 meses, né? E a gente pode contar com esse valor, e com os empresários que estão em busca de profissionais. Né? E muitos, às vezes, só precisam de um estagiário ou um jovem aprendiz mesmo, que não é um trabalho que requer tanta responsabilidade dentro da empresa, mas se o empresário souber como isso ajuda esses adolescentes, ele contrataria quantos pudesse na sua empresa. E sem contar que, assim, ele está contratando um jovem aprendiz da casa da criança. Não é uma criança qualquer, não é um adolescente qualquer, que a mãe deixou, vai lá trabalhar. Não, nós acompanhamos. Então, ele vai ter um profissional muito mais dedicado, porque ele vai ser cobrado todos os dias aqui. Olha, fez direitinho, tá fazendo isso, tá chegando no horário. Então, é um profissional ele pode não ser muito qualificado. Ele vai ser com esse trabalho que você está fornecendo, mas é um jovem que vai ser muito cobrado para ele entregar o melhor de si na empresa. Então a gente precisa muito dessa colaboração dos empresários da região para que esse adolescente tenha sua vida, né? A gente sabe que ele não vai ser adotado, mas ele sai daqui uma pessoa muito melhor. Sim. Você falando, me lembrei de uma história que o falecido técnico Tele Santana, ele falava que ele não gostava de jogador que era cachorro de açougue. Você já foi um cachorro de açougue? Ele vai lá, todo dia alguém vai jogar um mocinho pra ele, joga alguma coisa e tal, ele deita ali, se alguém chegar pra roubar, ele tá lá deitado, ele tá lá de boa. Eu gosto de cachorro de rua, cachorro magro, o cara que precisa, então ele vai se dedicar, sabe? Ele sabe a dificuldade, ele sabe como é ter dificuldade, então ele vai se dedicar mais porque ele precisa daquilo. É isso mesmo. Não vai deixar faltar, né? Porque ele, com 18 anos, ele sabe que ele tem que sair, ele não tem pai e mãe para ficar pagando água, luz, dar comida, levantar e ter alguém para limpar a casa. Ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que ser uma pessoa funcional. Então, essa é a parte mais importante. Tem uma oportunidade, ele vai aproveitar. Isso. E aí, esse período, né, de 5 anos que você ficou, foi um período bastante pesado. Você já falou um pouco, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre você. 2 anos de pandemia, como gerir, né? Como lidar com uma situação dessa na casa da criança? Tipo assim, quantas crianças tinham aqui nessa época e como manejar essa situação? Olha, no período de pandemia nós éramos uma unidade só, né, que é essa daqui da sede, com 20 crianças. Foi um período bem difícil. Quando eu entrei também, acabou tendo a morte, né, de uma das acolhidas, porque ela estava com câncer. Então foi bem chato, bem complicado. Você já entra assim, você sai daqueles 1000 maravilhas de diretora, de festas, de tudo, aí entra, né, e acontece essas coisas, é muito triste. Mas são coisas que passam, que a gente tem que seguir. Depois disso, nós recebemos mudou a gestão da nossa prefeitura, nós recebemos o convite do prefeito e da primeira-dama para acolher as crianças que estavam no abrigo municipal, que estavam largadas, e aí tivemos que abrir uma segunda unidade que funciona lá na Vila Virgínia. E o trabalho sempre foi muito de formiguinha, né? E a equipe também foi toda reformulada, então hoje está muito mais estruturado, né? Essa equipe, hoje a gente tem pessoas que estão trabalhando com vontade.
Foi bastante complicado no início, mas agora a gente tem doadores fixos, pessoas que se comprometem, e a gente precisa que continue crescendo, né? Que continue crescendo essas doações, que essas pessoas não parem, né? Que lembre, mesmo que volte a ter uma pandemia, que lembre que a gente tem aqui hoje 40 crianças que precisam comer, beber, estudar todos os dias. São 40 crianças. Houve um incêndio, né? Onde era administração, nós perdemos muitas coisas, muitas lembranças. E aí, fazer toda a captação de recursos, de pessoal, para fazer toda a reforma. Graças a Deus deu muito certo. Hoje a gente fez um polo cultural lá na parte de cima, que funciona o pessoal da dança, do balé, e aí embaixo temos as aulas de judô. Ficou muito mais bonito, né? Foi uma coisa muito triste, mas talvez se não tivesse acontecido a gente não teria feito toda a reforma que fez. Mas ainda temos a reforma da parte da frente, que precisa ampliar os quartos, né, das crianças, e estamos aí na luta da captação para terminar essa parte. E é isso. E além das doações, né, você falou também da questão do imposto de renda, tem algumas formas de ajudar. Também tem várias ações que a Casa da Criança faz, né? Campanhas, às vezes vendem produtos. Como as pessoas podem ajudar a Casa da Criança? Olha, a gente, quando precisa de alguma urgência, faz rifas, né? Umas ações entre amigos, rifa de diversas coisas que são doadas. Temos as festas. Hoje, nós concentramos nossos voluntários e as energias em poucas festas. Antes nós tínhamos a cada mês, era alguma coisa diferente. Hoje nós fazemos 3, que também é muito importante para toda a comunidade, que é a corrida da Casa da Criança, que acontece em setembro. Você pode ajudar participando da corrida e também sendo um empresário que patrocine essa corrida. Temos a festa junina, né, que ocorreu agora no final de junho, a coisa mais linda do mundo, acho que é a melhor festa junina que nós já temos aqui em Itaquá, e que também é feita de voluntários e de pessoas que querem ajudar contribuindo nas barracas, com os empresários também que fazem os patrocínios. E depois, em outubro, nós temos o jantar, né, de comemoração de 75 anos da Casa da Criança. As pessoas podem ajudar comparecendo ao jantar, comprando seu convite. E se for empresário, da mesma forma, patrocinando a festa, que vai ser muito linda. Nós estamos com uma programação super top. E vai ser lá no Arofest, em outubro. E fora isso, é o que eu te contei, né? Das empresas em lucro real, que podem fazer a doação dos impostos. Você pode ser um associado da Casa da Criança, todos os meses fazer uma contribuição, né, fixa. O associado depois ele tem direito também na votação, ele pode escolher o presidente, o próximo presidente. E você pode também doar nas campanhas que a gente faz. Por exemplo, agora mesmo nós precisamos de fraldas descartáveis e leite. E você pode também trazer essa doação aqui, mas se não é esse o item que você tem, que você quer doar, pode trazer aqui também pra gente, que a gente faz toda essa gestão, né, dos alimentos que são trazidos aqui para as crianças. E roupas também, né? Nós temos o bazar, que funciona de segunda a sexta. As peças são vendidas a preço muito barato, porque não precisa ser só para ajudar, a gente não quer que ajude só a Casa da Criança, o bazar também ajuda a comunidade. Então tem pessoas que têm poucas condições de ir numa loja, né, fazer compras e tudo, elas podem vir no bazar e adquirir peças muito boas a um preço muito acessível, né, que também ajuda as pessoas de fora. E eu conversei uma vez com a Maílde, ela falou que muitas vezes tem uma certa dificuldade de conseguir ir pro bazar roupas de homens, que quando vai muito rápido. Então é importante também essa doação de roupa de homem, que ajuda bastante. É verdade, porque a gente fala em doação de roupas, da Casa da Criança, as pessoas sempre trazem roupa de criança, né? Pensa em criança, mas ali como a gente ajuda toda a comunidade, roupas masculinas, roupas femininas, calçados também, é muito bom trazer. Porque tem uma procura, né? Tem bastante. Para ser vendido. E de móveis também, né? Móveis. Tem muitas. Isso, a gente também vende móveis, que a gente recebe doações de algumas empresas quando vão fazer reformas, trazem os móveis para cá. E tem muita pessoa aqui em Itaquá que precisa também e acaba comprando.
Com certeza. E aí, esse recurso, né, a gente já falou um pouco sobre isso, mas falando mais detalhadamente, esse recurso ele é utilizado para ajudar essas crianças, para sustentar essas crianças que são trazidas para cá, né, a maior parte delas passando por situações de vulnerabilidade ali, tiveram de ser retiradas ali do seu grupo familiar biológico e trazidas para cá, e elas ficam ali, aqui sob júdice, né, a questão envolvendo até justiça, etc., e que estão aqui também para disponíveis, é uma palavra muito ruim, né, mas tipo assim, buscando ser adotadas também. Nem todas, né? São poucas as crianças que estão, né, nessa fila para adoção. A maioria estão aqui esperando uma volta, um retorno para casa. Daí o que é importante também, a parceria com o poder público, porque muitas crianças não precisam sair da família dela e serem adotadas, mas elas precisam que a família tenha um mínimo de recursos para que ela volte para lá. E às vezes ela não saiu de lá porque foi agredida ou aconteceu alguma coisa. A mãe ama muito, tem mãe, tem pai, mas que às vezes eles não têm o mínimo de condições para ficar com essa criança. Por isso ela acaba sendo trazida para cá. Então a gente precisa de muita ajuda do poder público para dar um pouco de estrutura para essa família, para que a criança não precise vir, e se ela está aqui, ela conseguir uma estruturação para voltar para sua casa com o seu familiar, porque eu acho que o mais importante para ela é estar com a família dela, né? Não ser adotada, é voltar com a família que já é dela, né? Onde ela nasceu. Muito importante falar disso, porque não é uma casa de adoção, necessariamente, né? Um lugar voltado para o bem-estar dessa criança, e seja o bem-estar uma família adotiva ou retornar da família biológica. E enquanto ela está aqui, a gente tenta cumprir tudo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ela tem aqui comida, tem abrigo, tem escola, passeios, diversão, tem também bastante acompanhamento psicológico, né, para conseguir lidar com essas questões da casa dela. Ela tem uma estrutura bastante importante aqui para quando ela volte para casa, ou se ela for uma criança que seja adotada, ela vá com um pensamento bem diferente do que aconteceu no passado dela, né? Ela tem um presente e um futuro muito melhor. E agora, para finalizar, sobre essa passagem de bastão, como é que tem sido pensar que você vai deixar a presidência da casa da criança, esse processo de transição como está sendo, e quais expectativas para essa nova diretoria que está vindo, porque você não vai estar tão longe, né? Não, não, na verdade nunca, desses 15 anos, basicamente consegui fazendo o mesmo, né? O pessoal que é presidente, é um cargo. Eu entendo que em muitas organizações as pessoas buscam ser presidente, buscando uma visibilidade para alguma coisa, né, fora da organização. Nunca pensei nisso, sempre estive aqui para ajudar. Então, meu período como presidente, eu falo que a única coisa que mudou é que eu era, né? Não sou. Era guardiã das crianças. Então, você tem uma responsabilidade maior por elas. Mas a ajuda sempre foi a mesma, a pretensão de ajudar sempre foi o mesmo. Então, para mim, não mudou tanto isso, ser ou não ser presidente. O que muda é ser ou não ser voluntária da Casa da Criança, ajudar ou não ajudar. E eu continuo ajudando, agora não como presidente, mas como advogada da Casa da Criança, e eu espero que eu possa fazer muito mais coisas, né? Tanto que nesses 5 anos tem muita gente que nem me conhece, porque eu nunca gostei de sair muito em público e falar, olha, eu sou a presidente. Não, eu tô lá, eu sou voluntária, continuo como voluntária da Casa da Criança. Espero continuar por muito tempo, né? E espero também que as pessoas que já ajudam continuem ajudando, porque a gente precisa muito disso, e que a nova diretoria, o novo presidente, que é muito conhecido, muito querido, é um fofo, que ele continue nesse trabalho que ele faz aqui com a gente também há muito tempo. É uma pessoa que também você chama, Milton, a gente precisa resolver alguma coisa. Ele sempre esteve pronto a ajudar, sempre ajudou demais. Eu acho que por isso também ele foi eleito, e espero que ele consiga trazer mais voluntários, mais doadores, e que a casa continue crescendo. Você falou que quando aumentou, né,
precisou dessa segunda casa. Durante a sua gestão, como que foi isso, assim? Tipo, de repente agora eu tô aqui, sou presidente da Casa da Criança. Na verdade, agora eu sou presidente das Casas da Criança. Como é que foi isso? Não, continua sendo uma só. Na verdade, foi gratificante, porque quando a prefeitura nos convidou para fazer isso, nós fomos visitar o abrigo municipal e essas crianças lá estavam abandonadas. A Casa da Criança não tinha tanto recurso na época, mas era um local que elas estavam bem cuidadas e lá não estavam, né? Eu não sei quem era o gestor lá na época, mas as crianças estavam numa situação que ninguém merecia estar. E não havia nada, não havia técnicos, não havia pessoal trabalhando lá, estavam abandonadas ali. Então foi muito gratificante poder contar, poder saber que a prefeitura entrou aí no momento, né, de transição lá aqui em Itaquá, e que os novos administradores viram que aquilo tinha que parar e trouxeram para cá. A gente trouxe também com um pouquinho de medo, né, de saber se a gente ia conseguir dar conta, porque a gente ia precisar de mais recursos, né? Imagina, aumenta a responsabilidade. Muito mais. E, tipo, se você gastava 2 caixas de leite por dia, foram para 4. E o leite não tá barato. E não é só de leite que vivem as crianças. Mas acabou dando tudo certo, a gente conseguiu, né, que os colaboradores ajudassem mais, trouxessem mais pessoas para ajudar. Então, graças a Deus, nunca faltou, né? E agora as 2 casas estão aí. Nós, claro, continuamos dependendo da ajuda de todos e esperamos que continue firme e forte, que não tenha... E hoje não tem mais abrigo municipal na cidade, né? Todas as crianças vêm aqui para a Casa da Criança.